Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, muito bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao canal da Vinvest. Primeiro eu quero pedir para vocês, que está assistindo esse vídeo, deixa o seu like, pessoal. Deixa o seu like e se inscreva no canal, tá? Porque esse conteúdo aqui é muita informação para você, que quer aprender sobre investimentos e como funciona a nossa economia. Então hoje eu quero trazer um assunto aqui, quero fazer outros vídeos explicando para vocês. E hoje eu quero trazer um assunto aqui que aconteceu recentemente, que todo mundo já está sabendo, que é sobre as lojas americanas, tá? Então assim, o Lula, ele foi até a Rede TV, que essas imagens é da Rede TV, mas estou pegando as imagens aqui do canal da UOL, e ele deu uma entrevista falando um pouco sobre a sua opinião que aconteceu com as lojas americanas. E eu discordo um pouco de algumas coisas que ele fala nesse vídeo. Eu resolvi reagir. Primeiro, esse aqui é um jornalista aqui que entrevista o Lula. Ele também deixa umas perguntas deixa uma pergunta meio que pronta para o Lula responder, né? E primeiro, antes do Lula responder, eu quero responder a pergunta dele para ver se vocês entendem, né? Quem está certo, se é o Lula ou se é o mercado, tá bom? Vamos lá? O senhor sobre esse caso das lojas americanas, os desdobramentos em relação ao pagamento de pequenos fornecedores, dívidas trabalhistas e essa reação do mercado. O mercado costuma reagir mal quando o senhor faz um discurso falando de combinar responsabilidade social com a fiscal, mas em relação às lojas americanas, me parece que há uma fraude evidente, né, uma pedalada ali evidente, há uma maior compreensão. Como é que o senhor avalia esse caso? Aí não é nem pedal. Bom, pessoal, essa é uma pergunta do repórter, já dá para se ver que é uma pergunta de um repórter de esquerda, né? Que uma pessoa de direita, às vezes, né, um capitalista não fazia um tipo de pergunta desse, porque o mercado, ele reagiu muito mal, tá? Eu não quero também nem falar se você tá certo, se você é de esquerda, se você é de direita. Eu acho que eu sou contra populismo de direita, populismo de esquerda. Acho que o Bolsonaro, ele não sou também bolsonarista. O Bolsonaro, ele fez muita cagada, assim, tipo, ele agora no final, agora ele quebrou o teto para pagar aí alguns auxílios, né, que eu achei desnecessário. Então, assim, lá na pandemia, tudo bem, furar o teto tinha pessoas ali, pessoas que não tinham registro, pessoas que estavam ali passando necessidade, foi necessário para ajudar essas pessoas e ajudar muitas pessoas também a não perder o seu emprego, né, ajudando a pagar o salário das pessoas. Mas assim, cara, eu sou contra o populismo porque isso prejudica a economia do país. Não é que eu sou contra de ajudar as pessoas, não é isso, né? Mas só que se fazer muito populismo também, começar a colocar cabresto de voto, porque muitas coisas é para ganhar voto, isso atrapalha a economia do país. Por isso que eu sou contra a reeleição. Acho que a reeleição atrapalha muito o país. Eu acho que tem que colocar um mandato um pouco maior e uma vez só. Ganhou, governou, saiu fora, entra outro, entendeu? Porque senão sempre vai estar fazendo populismo para ganhar voto. Então aqui, pessoal, eu quero trazer aqui o que o Lula disse, a pergunta do rapaz aqui sobre Americanas. Tá? A Americanas, ela entrou em recuperação judicial, tá? E isso, pessoal, afeta todos os investidores. Então, até eu que não invisto em Americanas, saio no prejuízo também, tá? E eu vou explicar para você depois aqui. Botou fiado. Ou seja, não, eu acho que a gente, quando é pequeno, a gente aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40. Bom, assim, o Lula falou que o Lehman, né, era contra a corrupção e agora ele cometeu uma fraude, né? Então, assim, eu acho que o Lula também, não sei se ele é contra a fraude, se ele é a favor da corrupção, porque não dá para saber, porque no governo Lula muitas pessoas foram presas, né? Muitas pessoas foram presas e até hoje o Lula não foi absolvido, ainda tem que ser julgado, né? Porque ali eles condenaram ele, não entendo muito dessa área, mas assim, eu quero deixar bem claro, pessoal, para vocês aqui que até assim, deixei passar. O jornalista lá ele fala que o mercado não reagiu, o mercado não ligou, né, por causa das americanas. Então aqui, eu acredito assim que as pessoas eles têm que ver muito o que eles falam, porque ou é falta de conhecimento, tá, do jornalista, tá, não sei se mas o mercado ele responde sim, ele respondeu. Inclusive eu quero mostrar aqui para vocês um assunto não falando assim desmerecendo ninguém, mas a gente estuda para a gente não cair nesse tipo de armadilha que caiu Americanas. Por quê? Quando você investe em bolsa de valores, pessoal, você tem que diversificar, né? Diversifica os seus investimentos, tá? E quando você entra em alguma empresa, por exemplo, de varejo,
tá? Isso aqui não tem nada a ver com Americanas, mas eu estou explicando para qualquer Magalu, Americanas, Via Varejo, qualquer uma outra empresa, pessoal, você tem que diversificar e colocar pouco, porque é uma empresa que, essas empresas normalmente, quando a taxa de juros sobe, elas sofrem muito, então você acaba tomando prejuízo. Agora, vamos aqui para ver se o mercado não respondeu a fraude das Americanas, tá? Então, pessoal, aqui as Americanas, ela, aos 52 semanas, esse site é o Estados Invest, ela custava, pessoal, R$ 35,86, tá? E ela bateu lá no dia que a governança dela trouxe a público, né, a fraude, ela bateu a 71 centavos. Imagine esse cara que não diversifica, tá? O cara que não diversifica, o cara que comprou 1.000 cotas de Americana a R$ 35, o cara foi pagar quase R$ 36.000 em 1.000 cotas. Agora o cara, aí ela caiu para 71 centavos. Olha só que loucura, 71 centavos. Esse cara viu os R$ 36.000 dele virar R$ 700. Você entendeu? Essa é a resposta que o mercado dá. Agora, se você quiser comparar um país com Americanas, não tem cabimento. Não tem cabimento, porque a Americanas faliu, pessoal. Então, aqui, hoje ainda, ela está sendo negociada hoje, tá? No dia que eu estou gravando o vídeo, a R$ 1,11, tá? E ela teve uma queda de 18%. Mas, Davi, mas por que ela saiu de 71 e foi para 1,11, né? Isso aqui, pessoal, é especulação, tá? E eu vou explicar sobre especulação mais na frente. Eu quero explicar um pouco sobre especulação, o que é uma especulação, tá? E a empresa teve uma queda de 96%, tá, pessoal? Uma queda de 96% de quando descobriu a fraude lá, ela caiu 96,74% em 12 meses. Então, quer dizer, e no mês atual, né, que é esse mês agora de fevereiro, ela já caiu 46%, ela vai ficar sempre assim. Então, eu aconselho você que está querendo investir, está querendo começar, cara, não entre num tipo de empresa dessa, isso vai te dar dor de cabeça, tá? E eu quero, pessoal, vamos ver se eu acho algum indicador aqui para mostrar para vocês, tá? O PVP da empresa, tudo que a empresa tem, né, é aqui no PVP, tá, pessoal? Então a empresa, ela tem um preço sobre valor patrimonial de 0,07. Então, não tem mais nada, né? Isso é o que eu tenho para dizer para você. O preço sobre valor patrimonial dela tá quase zerado. Então, quer dizer, a empresa não vale mais nada, tá quase zerado aqui, porque o mercado já entendeu que não vale nada. Não é que, por exemplo, se tiver um aqui, pessoal, é que a empresa está no preço justo. Então quer dizer que ela tá de graça aqui. Mas também está de graça porque não tem nada. Por exemplo, ela vale 14 bi, tem uma dívida de 42. Então o mercado foi jogando para baixo, e é assim que funciona, tá? E eu quero voltar aqui às falas do nosso presidente. Eu quero voltar às falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E lá tem o ROI também, o ROI tá horrível, né? Em comparação a outras empresas aí que você vai procurar. Sim, eu já não gosto de varejo, nem de aéreas, empresas de companhias aéreas, de turismo. Não tenho frigorífico também, né? Porque é muito volátil, né? E um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre empresas, assim, empresas que é mais resiliente. Por exemplo, pessoal, quando você vai investir, procure investir em empresas, por exemplo, perenes. Por exemplo, empresa do setor elétrico. Pode ter a crise que for, todo mundo vai usar energia elétrica. Empresa do setor de saneamento básico. Pode ter a crise que for, as pessoas vão usar água. É só você saber o momento bom de entrada nessas empresas, tá? E setor bancário também. Acredito que o setor bancário também ele ganha tanto na alta como na baixa. E seguradoras, por exemplo, quando ele pega o seu dinheiro lá, você paga para Porto Seguro lá, o seguro do seu carro. Você paga antes de usar, a Porto Seguro coloca uma Selic hoje está 3,75, os resultados dela vêm bom, então você provavelmente vai ter algum lucro aí. Mas isso, pessoal, não faça isso sem estudar. Você tem que estudar, diversificar, isso é importante, tá? Porque às vezes você pode entrar na empresa no momento errado. Tá, pessoal? Então vamos ver aqui o que é continuar com as falas do Lula. Bilhões de reais. E agora me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista. Ou seja, as pessoas vendem uma ideia. Bom, aquilo que eu falei para você de especulação, tá, pessoal? O Ike Batista, ele tinha uma empresa chamada OGX, né? E essa empresa, ele montou essa empresa, ele construiu ali plataformas de petróleo, ele gastou bilhões de reais, tá? Ele foi ao mercado, captou esse dinheiro, fez a IPO e captou ali. Quando, pessoal, uma empresa ela vai entrar na bolsa de valores, né? Ela fala que ele vai extrair petróleo, tá? Então o pessoal acreditava muito no Ike Batista. O Ike Batista era o homem mais rico do Brasil. E ele começou a querer explorar petróleo, só que ele não tinha expertise para isso, tá? Ele pegou e começou a furar buracos
para procurar petróleo, e cada buraco desse, pessoal, que buraco que eles perfuram em algum lugar, custam aí milhões, bilhões de reais, tá? É muito caro. Então ele começou a furar e não achava petróleo, furava e não achava petróleo, e isso foi acabando, né? Porque ele não tinha receita, ele não tinha produção para entregar para o mercado, e ele foi gastando esse dinheiro, pessoal, e infelizmente todo mundo que investiu ali era especulação, aquilo que eu falei para você da Americanas, não tinha ali uma receita, as pessoas perderam muito dinheiro, tá? Provavelmente se hoje, por exemplo, fosse nos dias de hoje, você pode ter investido na empresa dessa, mas coloca 1%, coloca uma mixaria ali, que se for você perder tudo, não vai te fazer falta, você entendeu? É assim que funciona. Então, pessoal, e hoje, a OGX, ela foi comprada pela PetroRio, porque ela tem toda aquela estrutura, a PetroRio, ela faz diferente, inclusive eu tenho PetroRio na minha carteira, tenho 3R na minha carteira, são petroleiras, elas já compram campos maduros da Petrobras, né, campos que já estão perfurados, tem petróleo, mas para a Petrobras não compensa tirar, que ali o custo de execução da Petrobras em relação a gigante é alto, e elas estão pequenas, ela consegue tirar, né, esse petróleo com custo mais baixo, com um lifting cost mais baixo, tá? Então, assim, o custo de produção dela é mais barato, ela consegue extrair um petróleo mais barato e ela aumentou a produção. Então, isso aumenta ali, pessoal, a sua margem de lucro, fazendo que o seu capital investido suba, né, mais vezes ali, ganhe mais valorização, tá? E questão, assim, dele falar do Eike Batista, pessoal, o Eike Batista, o problema do Eike Batista foi erro de execução, tá? Faliu por erro de execução. Americanas foi fraude, é outra coisa. IRB, fraude. Americanas, fraude. Agora, o outro lá não planejou, né? Ele não planejou, ele poderia comprar ali posto da Petrobras, ou Petrobras vende um posto que você não usa mais para mentirar, entendeu? É mais ou menos assim que as outras fazem. Então, a Eike Batista faliu por esse caso, e as outras foram fraude ali nas suas contabilidades. Ele apresentava para o mercado um lucro, sendo que eles estavam tendo prejuízo, e agora a bomba estourou e caiu. Inclusive, o advogado dessa empresa, da Americanas, é o Zanin, que é o mesmo advogado que tirou o Lula da cadeia, tá, pessoal? E eu vou terminar falando mais um pouco sobre esse caso dos advogados da Americanas, tá? Sabe que eles não são, na verdade. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou aumentar o salário mínimo 10 centavos, nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta, e esse mercado não fala nada. Bom, Lula, é assim, o mercado ele falou lá, né, as ações da Americanas viraram pó, né, e eu penso assim, eu acho que eu não sou contra, né, você fazer o social, mas tem que fazer com responsabilidade fiscal. Se você fizer o social com responsabilidade fiscal, não vai ter problema. Agora, se você fizer o social gastar mais do que você arrecada, você vai levar o país para uma Cuba e para uma Venezuela, para uma Argentina, né? Isso é muito importante. Agora, em questão das Americanas, pessoal, ela entrou em recuperação judicial. Davi, mas muitas pessoas falam para mim, você perdeu, você investiu na Americanas. Cara, é um tipo de empresa que eu não gosto de investir, que é a Americanas, mas a Americanas, ela entrou em recuperação judicial, ela prejudicou até os meus investimentos. Por quê? Eu invisto em fundo, por exemplo, eu tenho um fundo que tem um galpão que é alugado para as Americanas, que é o RBL. Então esse fundo, ele tem um galpão ali, alugado para Americanas, e o que acontece, pessoal? E também o HGLG. E o que acontece com esses fundos? Quando ela entra em recuperação judicial, ela não vai pagar mais as suas dívidas, né? Ela não vai pagar mais a sua dívida. Então, se esse fundo imobiliário, ele está com Americanas dentro de um barracão dele, e a Americanas não paga, fica inadimplente, isso impede que o fundo entre com uma ação judicial, uma liminar, para despejar a Americanas. Ele não vai conseguir entrar, porque ela está em recuperação judicial. Então, ela vai ter que operar sem pagar o aluguel, e isso impacta nas receitas do fundo, né? Inclusive, eu fiz uma conta, está bem diversificado, pessoal, impacta em coisa aí de 10 reais, né? Nos dividendos desse fundo que está na minha carteira. Mas é tranquilo, normal, por isso que a gente diversifica, para não ter esse tipo de prejuízo. E, pessoal, outra coisa também, né? Esses dias atrás, o BTG Pactual, né, todos os bancos ali, o Itaú é 3 bilhões, o Bradesco acho que é uns 3,5, o BTG tem 1,5, o BTG ele entrou com um processo, porque o advogado da Americanas, ele entrou com a recuperação judicial lá no Rio de Janeiro,
tá? Então o juiz lá acatou, colocou a empresa em recuperação judicial, só que o BTG, quando ele fez os contratos ali com as lojas americanas, ele falou que se tivesse algum problema de inadimplência, isso seria julgado na instância de São Paulo, né? Olha você vê que confusão. Agora o BTG quer anular essa decisão do juiz do Rio de Janeiro e que seja julgada aqui em São Paulo. Só que assim, se o Americanas ela sair de recuperação judicial, pessoal, acabou a empresa. E acabou, porque os credores vão partir. Inclusive, o Bradesco também entrou com uma ação, né? Lá nos Estados Unidos, lá é um país sério, né? Ele entrou porque as Americanas também eram negociadas lá na Bolsa Americana. Inclusive, aí os acionistas aí que o Lula mencionou que é responsável podem responder no CPF, na pessoa física, né? E ter que pagar o Bradesco aí. E é isso aí, pessoal. Então, eu acredito que o Lula ele ou não entende muito de economia, ou ele está se fazendo de bonzinho, mas não é bem assim do jeito que ele está falando. O mercado respondeu, o mercado... Espero que o Lula não tire Americanas como exemplo para tocar o país, mas sim o que dá errado, mas sim o que dá certo, tá, Lula? Então vai com responsabilidade fiscal, faz o social, ajuda as pessoas, mas com responsabilidade fiscal, tá? E o próximo vídeo, pessoal, eu quero falar aqui com vocês que o Lula, inclusive nessa entrevista, ele teve um atrito com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Tá? E isso é muito importante para você no seu dia a dia. Eu quero explicar para vocês o custo do dinheiro, tá? Se acaso o Banco Central não for independente, cara, prepara que aí é o fim do nosso país. Aí eu acredito. Então assim, eu acredito que o Lula ele fala que o Campos Neto vai ficar até o final do mandato, depois ele não vai renovar mais, não vai ser independente, vai tirar, para isso ele tem que levar para o Congresso. Por isso que você tem que prestar muita atenção, pessoal, não é só no presidente. Você tem que prestar atenção na pessoa que você vota, no seu deputado federal, no senador, você entendeu? Então você tem que prestar atenção para ver o que esses caras estão votando. O Banco Central é pelo governo, tá? E isso é o fim do país, porque Japão é um país que tem o Banco Central independente. Estados Unidos, Banco Central independente, tá? Venezuela, Banco Central do governo. Argentina, Banco Central do governo. E o Lula quer colocar Banco Central do governo, você entendeu? Aí para você ver o nível como que tá o nível da economia desse governo, tá, pessoal? Mas fique com Deus, aquele abraço, tá? Espero ter ajudado vocês a entender um pouco aí sobre essa situação.